Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando os FIIs, onde eu analiso os fundos imobiliários mais interessantes do mercado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o CPTS-11, o Capitânia Security II, um fundo que investe em títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, principalmente em certificados de recebíveis imobiliários ou CRIs. Vamos ver quais são as características, os indicadores, o portfólio e as vantagens e desvantagens desse fundo. Lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos e que você deve fazer sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. O CPTS-11 foi constituído em 2014 e tem como gestora a Capitânia S.A., uma empresa especializada em gestão de recursos com foco em crédito imobiliário. O fundo é administrado pelo BTG Pactual e tem como público-alvo os investidores em geral. O fundo tem prazo indeterminado. O objetivo do fundo é buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda ligados ao setor imobiliário. Para isso, o fundo investe preponderantemente em CRIs, que são títulos de renda fixa que representam a promessa de pagamento futuro em dinheiro, proveniente de fluxos de caixa de operações imobiliárias. Os CRIs são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas e têm como garantia os imóveis ou os créditos imobiliários que originaram os recebíveis. Fato relevante: a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.D.T.V.M. e a Capitânia Security II, Fundo de Investimento Mobiliário, FI, aprovou, conforme ato do administrador publicado nesta data, o desdobramento das cotas, segundo a razão de 1:10, a realizar-se no fechamento dos mercados de 25 de setembro de 2023, data base e desdobramento. Esclarece-se, por fim, que previamente ao desdobramento, o fundo contava com 31.782.814 cotas, de modo que, após o desdobramento, passará a contar com 317.828.140 cotas no total. Além dos CRIs, o fundo também pode investir até 27,5% do seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários. O fundo cobra uma taxa de administração de 0,10% ao ano sobre o seu patrimônio líquido e taxa gestão, 1,05% ao ano do valor de mercado menos custos de AD e escrituração, e não cobra taxa de performance. Agora que já vimos as características gerais do fundo, vamos ver alguns indicadores que podem nos ajudar a avaliar o seu desempenho e a sua situação atual. Cotação: R$ 7,89. Dividend Yield: 11,11%. PVP: 0,89. Liquidez diária: R$ 7 milhões. Variação: últimos 12 meses, 10,35%. Tipo de fundo: fundo de papel. Tipo de gestão: ativa. Número de cotistas: 277.643. Cotas emitidas: 317.828.129. Valor patrimonial por cota: R$ 8,84. Valor patrimonial: 2,81 bilhões. Último rendimento: 6 centavos por cota. Agora que já vimos os principais indicadores do fundo, vamos ver como é o seu portfólio, ou seja, quais são os ativos que o fundo possui e como eles estão distribuídos. O portfólio do CPTS-11 é composto por 72,5% de CRIs, 27,5% de cotas de outros fundos imobiliários. Os CRIs representam a maior parte do portfólio e estão divididos em várias operações, com prazos médios de vencimento entre 2023 e 2038. Os CRIs têm como lastro diversos tipos de imóveis, como industriais, logísticos, shoppings, varejo, comerciais, educacionais, residenciais, hospitalares e infraestrutura. Exposição por indexador e taxa ponderada de aquisição-marcação. Carteira de FIIs. Exposição por tipo de risco. Exposição por segmento. O caixa e equivalentes representam uma parcela mínima do portfólio e estão aplicados em fundos de renda fixa de baixo risco e alta liquidez, que servem para fazer o pagamento dos dividendos e das despesas do fundo. Agora que já vimos o portfólio do fundo, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de investir no CPTS-11. Uma das vantagens do fundo é a sua rentabilidade, que é proveniente dos juros e dos prêmios dos CRIs, que são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. O fundo tem um histórico de distribuir dividendos consistentes e acima da média do segmento de títulos e valores mobiliários. O fundo também tem um potencial de valorização, caso os CRIs sejam negociados acima do seu valor de face no mercado secundário.
Outra vantagem do fundo é a sua diversificação, que é obtida através da alocação em diferentes tipos de CRIs, com diferentes lastros, garantias, indexadores e remunerações, além da participação em outros fundos imobiliários. Essa diversificação reduz o risco de concentração e de inadimplência do fundo, aumentando a sua segurança e a sua liquidez. Uma terceira vantagem do fundo é a sua gestão, que é feita pela Capitânia S.A., uma empresa especializada em gestão de recursos com foco em crédito imobiliário. A gestora tem uma equipe qualificada e experiente, que busca as melhores oportunidades de investimento em CRIs e outros ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. A gestora também tem uma política de transparência e de comunicação com os cotistas, que podem acompanhar os relatórios gerenciais mensais e as teleconferências trimestrais do fundo. Por outro lado, o fundo também tem algumas desvantagens que devem ser consideradas pelos investidores. Uma delas é o risco de crédito, que é o risco de que os devedores dos CRIs não honrem os seus pagamentos, gerando inadimplência e prejuízo para o fundo. Esse risco é mitigado pelas garantias dos CRIs, mas não é eliminado totalmente. O fundo também está sujeito ao risco de mercado, que é o risco de que os CRIs se desvalorizem no mercado secundário, afetando o valor patrimonial do fundo. Esse risco é influenciado pelas condições econômicas, pela oferta e demanda e pela taxa de juros. Outra desvantagem do fundo é a sua volatilidade, que é a variação do preço da cota do fundo na bolsa. Quanto maior a volatilidade, maior é a incerteza sobre o retorno do fundo. Uma terceira desvantagem do fundo é a sua complexidade, que é o grau de dificuldade para entender e acompanhar o fundo. Quanto maior a complexidade, maior é o tempo e o conhecimento necessários para investir no fundo. O fundo tem uma complexidade alta, pois envolve diversos tipos de CRIs, com diferentes características e riscos. O fundo também requer uma análise cuidadosa dos relatórios gerenciais, que contém informações detalhadas sobre os CRIs e os seus devedores. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre o CPTS-11, o Capitânia Security II, um fundo imobiliário que investe em títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, principalmente em CRIs. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fundo. Se você quiser saber mais sobre o fundo, recomendo que você leia os relatórios gerenciais mensais, que estão disponíveis no site da gestora e da administradora do fundo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Desvendando os FIs, para não perder nenhum conteúdo sobre fundos imobiliários. Um abraço e até a próxima!